Olá, gente. Meu nome é Angela Maria Oliveira de Miranda. Estou de volta com meus podcasts. Espero que vocês gostem. É a continuação do primeiro podcast. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. No momento específico de fé, nós precisamos estar ligados a Ele para experimentar continuamente a vida e o fluir dele. Mas muita gente tem se perdido no fato de estar desconectado. Eu me lembrei quando estava meditando nisso, e alguns meses atrás nós tivemos uma reunião de pastores aqui da cidade. Estávamos encarregados não apenas de sermos os anfitriões, recebemos os pastores, mas eu estava incumbido de compartilhar uma palavra. E durante a noite, antes de dormir, eu peguei meu computador, que a bateria estava assim por um fiozinho terminando. Eu fiz questão de colocá-lo, ligado no cabo, o cabo na tomada, e eu pensei, amanhã cedo, quando for para a reunião, eu estou com ele do jeito que precisa. Me levantei, vim um pouquinho antes da reunião, passei a mão no computador, mas eu lembro que quando chegou o momento aqui, de ministrar os pastores, que eu abro o computador e aperto aquele bendito botão, ele não ligava. De repente eu tenho um flashback na minha memória fotográfica, e eu me lembro de não ter visto a luz do carregador acesa. Nem quando eu deixei ele para carregar, nem na hora que eu peguei. A verdade é que eu achei que o computador estava ali conectado no cabo. O cabo eu tenho certeza que estava na tomada. Mas por deduzir isso, e não ter checado, e não ter tido certeza, no dia seguinte, se não fosse o assunto que eu falo tanto, que tivesse meditado antes, eu estava enrolado. Eu ia até contar alguma outra historinha de improviso. Mas isso me faz olhar para alguns crentes, querido, que eles acham que estão ligados. Mas a luzinha já está apagada há muito tempo. A forma com que eles estão caminhando na vida cristã talvez até atenda os padrões externos, os indícios de religiosidade, mas a vida de Deus não está fluindo. E lógico que ao falar sobre como definhar até a morte, querido, eu não espero que você siga a receita. Eu espero que ela traga temor ao seu coração, para que você possa evitar esse processo. Ninguém cai, querido, de um dia para o outro. A queda é um processo. É um processo de morte espiritual que vai se instalando na nossa vida por negligência. E o problema é que muitos de nós, mesmo quando percebemos que entramos num processo de queda, às vezes não fazemos nada a respeito. Eu quero citar uma frase de Oswald Chambers. Ele disse: se o frescor espiritual de nossa vida com Deus estiver sofrendo mais leve dano, devemos abandonar tudo e restaurá-lo. Infelizmente, muita gente não age assim. Então, eu quero chamar a sua atenção, querido, em primeiro lugar, olhe comigo a partir do versículo 4 aí de novo. Eu quero ler esse texto de João. Eu quero que você veja quantas vezes Jesus usou o verbo permanecer. Só no versículo 4 ele aparece 4 vezes. Jesus diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A minha conta já deu 8 menções aqui do verbo. Versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. 9: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A quantidade de vezes que Jesus usa o verbo permanecer nos indica algo importante. Estar ligado à videira não é algo que depende unicamente de Deus. Se dependesse de Deus, ninguém estaria desligado nunca. Ninguém secaria nunca. Mas a responsabilidade de permanecer no Senhor pertence a cada um de nós. Eu acho muito importante que cada crente entenda a expressão estar em Cristo. Por exemplo, Paulo escreve aos Coríntios e diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa expressão estar em Cristo é uma chave importantíssima na vida cristã. Porque isso fala, querido, de uma fé específica que você passa a ter naquilo que o Senhor Jesus fez por você em seu lugar,
mas fala de uma experiência onde você se conecta à videira por meio do Novo Testamento, do Novo Nascimento. Mas há uma distinção, querido, entre estar em Cristo como uma experiência inicial de conversão e permanecer nele. Muitas pessoas confundem o ensino da fé. Por exemplo, no início do movimento da Reforma, Martinho Lutero levanta anunciando a verdade que a igreja havia perdido. O justo viverá pela sua fé, que a salvação era pela fé, né, e não por obras, ela não podia ser alcançada por obras. E Deus seja louvado porque resgatamos isso. Mas a fé naquilo que Jesus fez por nós implica, entendemos que a salvação não é merecimento nosso, nós não vamos alcançar isso por nosso esforço, por nossa conduta, nós entramos naquilo que Deus, pela sua graça, manifestou para nós, através de uma atitude de fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela fé temos acesso a essa graça, Romanos 5,2. Então sabemos que a fé nos faz entrar nessa salvação gratuita e experimentar o que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? Mas a mesma fé que nos fez entrar é a fé que deve nos fazer permanecer. E como permanecemos? Não é apenas crendo no que Jesus fez por mim, mas é entendendo que depois de experimentar o que Ele fez por mim, eu agora preciso corresponder com Deus. Jesus disse, olha, vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizem-os, ele diz assim, ensine-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Algo que nós precisamos entender, querido, é que depois de abraçarmos o Evangelho pela fé, nós temos a obrigação de andar em obediência. Você pode dizer amém? Nós colocamos no texto do boletim informativo nosso nesse mês uma palavra sobre obediência. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 5, ele também menciona isso em Romanos 16, 26, que nós fomos chamados à obediência da fé. Essa fé não apenas crê no que Deus proporcionou por nós, mas ela deve nos levar a uma vida de obediência. Você pode dizer amém? Se você olhar para o que Jesus diz aqui no versículo 7 de João 15, ele diz, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Ele está associando que o permanecer nele está ligado, associado ao fato das suas palavras permanecerem em nós. Olha o versículo 10. Ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. O Senhor Jesus mostra que o permanecer nele, no seu amor, ele está associado, e algumas pessoas entendem quando nós anunciamos qualquer mensagem, compromisso ou juízo. Algumas pessoas acham que nós estamos contestando o amor de Deus. Querido, Jesus disse, se você guardar os mandamentos, você vai permanecer no amor. Deus te ama, Deus te ofereceu salvação, Ele te abraçou por meio da obra da cruz, mas para que você fique no que Ele está te oferecendo, você tem que andar em obediência. Se você desobedecer, não foi Deus que te jogou fora. Foi você que se desligou dele, foi você que virou as costas, foi você que abandonou o amor. Mas há uma responsabilidade que nós temos, querido, de andar na palavra. E eu quero te dizer que o permanecer em Cristo, ele é visto nas Escrituras como algo, muito associado ao relacionamento que nós devemos ter com a palavra de Deus. Queridos, a própria fé é gerada como? Pela palavra. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir, e por ouvir a palavra. Essa mesma palavra que inspira a nossa fé é a palavra que nós devemos obedecer na nossa caminhada de fé. Eu gosto de uma frase que eu vi numa das mensagens que passou no Marcelo Jamal, que diz que o primeiro pecado do homem lá no Éden não foi a desobediência, foi a incredulidade. Foi porque ele colocou em xeque o que Deus tinha dito, tanto a mulher como o homem, e não levaram a sério a palavra de Deus, até que eles acabaram desobedecendo. Há uma relação, querido, entre fé e obediência, há uma relação entre incredulidade e desobediência. Esses dias eu recebi uma crítica de um pastor de internet, por causa da mensagem que temos pregado aos pastores, se tornou o nosso trilho do evento anual que realizamos, o Casas Adoro. Ele disse, você está pregando que a herança dos santificados é pelo esforço de andar e viver uma forma correta em Deus, você está anulando a pregação da fé e da herança que nós recebemos por fé de modo nenhum. Nós entramos no que Deus tem por fé e nos conservamos na mesma fé, andando em obediência. Qualquer atitude de desobediência é um desrespeito à palavra, é uma manifestação de incredulidade. Aquele
que evangelho é esse que as pessoas estão querendo pregar? Que eu creio na minha salvação e não importa se eu vivo errado, está tudo certo. Eu quero te dizer, não está. Tem muita gente, querido, que mesmo dentro da igreja está desviando aos poucos até chegar a um estágio de completa morte espiritual. E que Deus nos livre disso. Mas nós precisamos entender, querido, que nossa vida com Deus depende de um relacionamento com a palavra. Você pode dizer amém? Eu creio que foi no mês passado, nós compartilhamos no sábado uma palavra aqui com os jovens, falando sobre a frutificação que vem pela palavra. Querido, como que você nasce de novo? O 1 de Pedro diz que você recebeu a semente incorruptível da palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente de transformação no seu interior, que vai permitir a experiência do novo nascimento. Nós nos convertemos e experimentamos uma mudança pela entrada da palavra. E nós vivemos tudo o que Deus tem para nós, porque permanecemos na mesma palavra. Jesus, quando contou a parábola do semeador, ele diz em Marcos 4, olha, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender nenhuma outra. Ele mostra que de alguma forma essa parábola é uma chave importantíssima. E ele diz o quê? O semeador saiu a semear. Ele explica que a